a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu queria agradecer os irmãos as orações, porque eu não estive bem durante essa semana e estava com suspeita que fosse Covid, mas tinha um dos sintomas, não era predominante, que não estava tendo tosse, mas muita febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, enfim. Fiz os exames e os exames deram negativo, porque o Senhor é fiel. E hoje eu já estou melhor, me sentindo bem melhor. Hoje eu só tive fadiga, então Deus é fiel e me permitiu estar aqui com os irmãos essa noite para ministrar a palavra. Me deu esse privilégio. Que Deus abençoe meus irmãos. Obrigado, tá, amados? E para não demorar muito, vamos ler no livro de Cantares, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Eu pedi uma palavra ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração essa passagem que vai falar conosco sobre Jesus Cristo incentivando a sua igreja a caminhar de uma forma poética, escritos de Salomão para sua amada Sulamita, mas que serve para incentivo da igreja pelo próprio Cristo. Diz assim: o meu amado fala e me diz, no versículo 10, levanta-te, amiga, minha formosa, minha, e vem. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pombinha minha, que andas pelas fendas das penhas, no ocultos das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposinhas, as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, com saúde restabelecida e poder ministrar a Tua palavra. Abençoe meus irmãos e abençoe a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração porque há momentos em nossas vidas que surgem lutas, surgem situações que tentam minar a nossa fé, que tentam minar as nossas forças, tentam destruir o nosso ímpeto de caminhar, o nosso ímpeto de seguir avante. Não desistir da fé, não desistir de Cristo, mas de estagnar, de parar e esperar as coisas acontecerem. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos Jesus Cristo incentivando em momento nenhum dos teus servos, nem de Gênesis a Apocalipse, ele dizendo que esse era o caminho. Pelo contrário, todas as vezes que alguém passava por uma situação difícil, a palavra de Deus era: levanta e anda, vai, ergue-se, põe-te de pé, filho do homem, levanta-te que falarei contigo. O que fazes aí, Elias? Por que está nessa caverna? A palavra de Deus é sempre essa: não chores mais. Por que choras? Então, a gente percebe que Deus ele tem sempre uma palavra de incentivo, de estímulo, para que nós continuemos a andar e não olhemos as situações que estão acontecendo ao redor. E uma das coisas que me chama a atenção, que é forte nessa situação, é quando Jesus Cristo, no livro de Lucas, fala sobre isso. A viúva de Naim, ele vê aquela situação, a viúva saindo da cidade de Naim para enterrar o seu filho, e ele se move de íntima compaixão para aquela mulher, e ele vira para a mulher e diz para ela não chorar mais.
Como isso é possível? Virar para uma mãe e dizer, não vai chorar mais, acabou, a mãe está levando o filho ali. E ele vira para as pessoas que estão levando, pede para parar, toca no esquife e ele manda o morto ressuscitar. O morto senta e fala com ele. E a Bíblia é muito clara em dizer que o defunto sentou e falou. Não fala o jovem, depois que cita o jovem, para justamente fortalecer a nossa fé e mostrar para nós que quando Deus ele dá uma ordem, até defunto tem que falar. Então imagina você que ainda está com vida, ainda está com saúde, ainda está caminhando. Não são as tuas lutas que vão te parar. Não vão ser essa tribulação, esse turbilhão, como diz a missionária Sara, eu gosto sempre de usar essa palavra, que ela usa bastante, não é esse turbilhão que você está inserido no meio, que vai fazer você estagnar, sabe por quê? Porque do céu vem uma voz forte, se necessário for, mas às vezes branda quando necessário que diz para você, ei, levanta-te, amiga minha, levanta-te e vai. Ele está dizendo para a igreja, não é hora de parar, não é hora de estagnar. O mundo está em colapso, as coisas estão acontecendo, pessoas estão morrendo, mas a ordem é levanta-te e vai. Não, melhor dizendo, ele não diz vai, ele diz vem. Ele convida você a ir até a ele. Ele está te esperando, ele está de braços abertos, esperando para te dar um abraço e dizer, eu estou aqui. O que você precisa? É de uma palavra de incentivo? É de um afago? É de um carinho? É de uma bênção? Fala comigo, porque eu estou presto a te ouvir. Só basta você falar. Então, eu fico maravilhado vendo isso, e ele fala uma coisa que tem toda uma tipologia e todo um significado para os judeus, que ele diz assim, o inverno já passou e se foi. Aleluia! E a chuva já cessou. Olha que coisa linda, irmão. Ele está querendo dizer o seguinte, que para os judeus, quando os judeus que trabalham na agricultura, eles ficam muito atentos a essas questões climáticas. Até o próprio Cristo, uma vez, quando estava falando da volta dele, ele disse assim, quando vocês olham para o céu, vocês já sabem o que vai acontecer no dia seguinte e não conhecem os sinais dos tempos. E aí ele está dizendo o seguinte, que o inverno é um período que para o judeu não é bom, porque eles não podem plantar. Lá no Oriente Médio, o frio é intenso, as chuvas são intensas, eles não têm uma boa agricultura nesse período. Mas quando chega os meses que está finalizando o inverno, que eles já começam a olhar os campos, e eles percebem a diferença nas árvores, principalmente no pé de amendoeira. Eu não sei se eu já preguei sobre a vara de amendoeira aqui, mas eu vou citar novamente sobre a vara de amendoeira, porque tem um significado muito forte no final do inverno. Eles olham para o pé de amendoeira, e se eles percebem que a amendoeira já está arrebentando saindo os seus rebentos, as suas folhagens novas e surgindo novas flores, eles têm a certeza de que a primavera vai ser abundante para eles. A agricultura vai ser próspera, frutífera, vai frutificar, vai dar bons frutos, vai dar 100 por 1 ou mais. Então, eles começam a investir na terra, eles começam a investir na agricultura, porque eles olharam que a amendoeira já está dizendo para eles, vai ser um tempo favorável. Por isso que, para os judeus, a amendoeira é a árvore da certeza, da firmeza, da certeza de Deus. Por isso que, quando a gente vê Jeremias tendo aquele diálogo com Deus, que Deus diz para ele, o que é que vê, Jeremias? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, e lá no capítulo 1, e Deus diz para ele assim, viste bem, porque eu velo com as minhas palavras para cumprir. Ele quer dizer o seguinte, eu tenho a firmeza e a certeza, porque não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Se eu falar, eu vou cumprir, o teu ministério vai ser próspero, a tua vida vai frutificar, a tua família vai ser restaurada. Se existe uma palavra, é como vara de amendoeira frutífera. No final do inverno, a primavera já está chegando, e o tempo de cantar chegou. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Saiba de uma coisa, irmão, Deus está aí contigo nessa situação, nesse processo, e é o tempo de você cantar. Mas, Jeconias, você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu estou passando, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sei quem é o teu Deus e você sabe quem é meu Deus, sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito que está em mim confirma com o Espírito que está em você que nós somos filhos de Deus. Então, não interessa o que você está passando, desculpa estar menosprezando a tua dor, o teu processo, não interessa o que eu estou passando, interessa é o Deus que nós servimos, que se basta uma palavra dele para mudar toda a situação. E se ele está liberando uma palavra dizendo que o tempo favorável de cantar chegou, é porque ele quer ver os verdadeiros adoradores, mesmo em meio a esse processo de inverno espiritual, liberarem uma adoração para Deus, porque o tempo de cantar chegou. E aí, irmãos, ele diz uma coisa aqui que me chama a atenção, que é no versículo 12, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e a vide em flor exala seu aroma. Levanta-te, mais uma vez ele diz assim, ó, levanta-te, amiga minha, como se o Espírito Santo estivesse falando para você, levanta-te, igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Formosa minha, e vem, olha só, o convite novamente, dizendo assim, ó, vem, Jesus está chamando você, vem, vem. É como se ele estivesse fazendo aquele mesmo convite lá do capítulo 11 de Mateus, no versículo 28 e 29, que ele diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vem a ele, não desiste, não para, não retrocede, não estagna. A ordem é para marchar. Os pentecostais os pentecostais do pé roxo, como fala, de canelinha de fogo, tinha um corinho antigo que falava assim, né? A ordem é para marchar, não é verdade, irmãs? A ordem é para marchar. E é isso que a gente tem que manter nos nossos corações, esse ímpeto. O exército na nossa frente está grande? Está. A tribulação está grande? Está. Mas a ordem é para marchar. Eu lembro quando Jericó estava por ser tomada por Israel. A muralha era fortificada, muito fortificada. E algumas pessoas têm umas anedotas gospel, né, no meio gospel, que as pessoas perguntam assim, ei, crente, você está firme igual as muralhas de Jericó? Aí se o camarada fala assim, estou, aí ele fala, a muralha caiu. Aí só que uma certa vez alguém perguntou para mim se eu estava firme como a muralha de Jericó, aí eu disse que estava sim. Aí ele falou assim, mas que isso, crente? A muralha caiu. Aí eu disse, porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, a muralha não caía e o povo não avançava. Entendeu, irmãos? Você tem que estar firme porque Deus quer que você esteja firme. E se você cair, é porque Deus permitiu que você caiu, mas Ele é fiel para te levantar, te reestruturar novamente. Há uma promessa sobre a sua vida. E aí, como havia uma promessa sobre Israel, Israel não temeu aquela muralha fortificada. Irmãos, aquela muralha era uma arquitetura fora do tempo dela. Passavam duas carroças ao mesmo tempo em cima daquela muralha, de tão firme que era aquela muralha, mas sobre a ordem do Senhor. Eles fizeram tudo que Deus havia mandado, e hoje a ciência comprova que naquela região existe uma falha sísmica que a muralha caiu. Aí os cientistas querem provar que não foi um milagre de Deus, mas aí eu quero provar para vocês e dizer o seguinte, foi um milagre de Deus. Como é que eles iam saber que naquele exato momento ia haver um terremoto que ia derrubar a maior muralha daquela época, a mais fortificada daquela época, para eles invadirem uma terra que Deus havia dado como promessa? Crente, é o tempo de cantar, não olha para a muralha, espera o milagre que Deus tem para mandar para você. Eu estava ouvindo o hino do André Valadão, que ele fala sobre crer para ver. O mundo diz o seguinte para nós, que ele espera ver para crer, mas nós não somos do mundo. Nós não somos como o mundo, nós não pertencemos ao mundo. A nossa ideologia, a nossa filosofia é diferente. A gente crê antes, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera.
E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não vou ver para crer, eu creio para ver. E se eu não ver, irmãos, se eu não ver, não interessa, porque eu sou insignificante nesse processo. A única coisa que eu tenho que fazer é crer, porque quem é significante, quem é totalmente significante nesse processo da minha luta, da minha tribulação, é Deus. Ele tem poder para mudar toda a situação, se ele quiser. E se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus. E a gente precisa ter isso em nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui, e no versículo 13 ele também diz que a videira, a figueira já deu seus figuinhos, e as vides já estão em flor, e exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Ele convida. E eu lembro o que Abacuque fala no seu louvor de adoração, que ele vai adorar a Deus ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja vaca nos currais. Todavia ele se alegrará e exaltará o nome do Senhor. Mas isso foi um processo, tá, irmãos? Quando a gente estuda, eu estou falando correndo, né, irmãos? Eu vou tentar aliviar, porque também estou meio cansado ainda, mas Deus é bom. Isso foi um processo. Abacuque, o profeta, esse profeta reverenciado por nós, cantado por tantos cantores evangélicos, a sua passagem, não era assim no início. Se você ler o processo que ele passou, no início ele era uma pessoa ansiosa que queria tomar o posto de Deus. Aí Deus fala para ele que ele é o profeta e não o que dá a profecia, que ele tem que obedecer e não dar a ordem. E aí, no capítulo 2, Deus manda ele subir na torre de vigia, ou seja, entrar em oração, estar vigilante, esperando o que Deus vai falar para ele, para que ele faça o que Deus quer que ele faça. E aí, quando ele passa por esse processo, que ele percebe a graça e a misericórdia de Deus, ele entra no capítulo 3 com uma nova postura, não mais de alguém que quer tomar as rédeas da situação, mas de alguém que é totalmente voltado para Deus, ao ponto de ser adorador, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que no currais não hajam vacas. Ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, irmãos, que coisa linda. Ele deixou de ser um crente questionador para virar um crente adorador. Crente adorador não questiona o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai falar, como o Senhor vai proceder. O crente adorador apenas adora. Não olha para o processo. Espera o processo passar. E se não passar, ainda que não haja fruto na videira, ele vai continuar adorando. Entenderam, irmãos? É esse o processo que aqui Jesus está usando o sábio Salomão para estimular a igreja hoje, para que nós nos comparemos como essa noiva de Salomão. E entendamos que o chamado é: venha a mim, esteja atento, olhe o processo, olhe o meu trabalhar, não olhe a situação, espera que as coisas vão ficar favoráveis. Eu estou agindo, o inverno já passou, a primavera já chegou, e é uma consequência natural. Se a primavera, se o tempo favorável já chegou, as bênçãos virão com esse tempo favorável. Está entendendo, irmã Viviane? Está entendendo, irmã Glice? Se o tempo favorável já chegou, consequência, é certeza que com esse tempo favorável também virá as respostas e as bênçãos, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. No versículo 14, irmãos, ele me chama a atenção que Jesus Cristo chama a igreja, ou a sua amada, que no caso Salomão chamando Sulamita, mas eu vou me reportar sempre como Jesus Cristo, tá, irmão? Jesus Cristo chamando a sua igreja de pombinha. Na versão Almeida corrigida, fala pomba,
mas eu fazendo estudo esmiuçado sobre esse termo, porque me chamou a atenção, na verdade, no radical mesmo, que foi escrito em hebraico, está no diminutivo, pombinha, porque pomba é um símbolo do Espírito Santo, e nós não somos tão poderosos como o Espírito Santo, mas estamos num processo para ser santos como ele é. Então, olha o que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma postura de santidade plena como Jesus Cristo teve, que nós sejamos cristãos como Jesus Cristo. Amém, irmãos? E alguma... Aí tenhamos uma postura como Jesus Cristo sempre teve, para que nós sejamos conhecidos como ele. Não sejamos ele, mas que sejamos parecidos como ele. Pombinha é igual uma pomba, mas não é a pomba. Mas todo mundo vai chamar de pombinha, porque vai fazer menção a quem? A pomba. E aí é a mesma coisa quando a Antioquia chamava os crentes de cristãos, de pequenos Cristo, porque eles eram iguais a Cristo, eles pareciam com Cristo, eles tinham atitudes que Cristo tinha, e é isso que Cristo que está chamando a nossa atenção nessa noite. Sejam iguais a mim, hajam iguais a mim, tenham uma postura igual à minha. Eu, em momento nenhum, eu duvidei do que Deus iria fazer na minha vida, eu, em momento nenhum, declinei da minha chamada, eu, em momento nenhum, entreguei os pontos. Então, pombinha, você que é semelhante à pomba, que tem o poder, não tem o poder do Espírito Santo, você não é o Todo-Poderoso, mas você tem o poder do Espírito Santo. Usa o que Deus já colocou na tua mão e decreta que você vai ter força, ainda que você não tenha. Ainda que você não tenha. Você não tem, você não está mostrando, você está enfraquecido, está esmorecido, mas você vai dizer que tem poder porque Deus está contigo. Você é uma pombinha, você é semelhante à pomba, você é chamado por Deus para esse processo e você vai passar e vai vencer. Aí, nesse mesmo versículo, lá no final, ele faz um pedido para você, e ele te faz uma ordem, ele faz assim: faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce e a tua face é plausível. Nesse processo aí, Deus quer te ver, Deus quer te ouvir, Deus procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador não adora só quando as bênçãos estão nas mãos. Verdadeiro adorador adora no luto, adora na enfermidade, adora nas portas fechadas, adora nas situações difíceis, adora nas inimizades que ele não procurou, adora naqueles casos de pessoas que se levantam contra ele, que se levantam contra o ministério dele, que se levantam contra a chamada dele. Verdadeiro adorador adora acima de qualquer situação. E hoje Deus está dizendo para você assim: ei, eu quero ouvir a tua voz é doce ao meu ouvido. Olha que coisa, que privilégio, irmão. Deus que tem uma voz linda, maravilhosa, uma voz que é como o som de muitas águas, é tranquilizante, mas é forte e potente, está querendo ouvir a tua voz, que é insignificante, como a minha voz é insignificante. Ele quer ouvir e ele ainda elogia, dizendo assim: a tua voz é doce, é plausível, eu quero ouvir. Eu quero que tu me adore, eu quero que tu ore a mim, eu quero que tu fale comigo, senta ao meu lado, vem e fala comigo. E aí, agora, nesse versículo 15 aqui, irmão, quando a gente faz um trabalho em torno de todo esse capítulo 2, a gente percebe que existem versos que é a noiva que fala e existem versos que o noivo fala. Nesse versículo 15, algumas pessoas pensam que é o noivo falando para a noiva pegar as raposinhas, mas aí, na verdade, é a noiva que ela tem uma atitude. A igreja, quando ela passa por todo esse processo de estímulo, que ela passa por todo esse processo de Deus dizer para ela assim: levanta, põe-te de pé, vem, caminha, não desiste, o inverno já passou. Agora ela toma uma atitude e diz: não, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar. Apanhai as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas, se fosse Deus falando
para a noiva, diria assim, as suas vinhas, as vossas vinhas, mas a igreja está dizendo, as nossas vinhas estão em flor, estão em processo. Então, não descuidem, não deixe a tribulação, não deixe a dor fazer você baixar a guarda, porque senão isso pode ser uma abertura, uma fenda, uma brecha para que o inimigo introduza raposas e raposinhas na tua vinha, que já começou a frutificar. Sabe por quê? Lembra que eu falei que está chegando a primavera? É na primavera que ela floresce. A tua vinha está florescendo, o processo está inicial. Também tem aquela situação da vida espiritual. Pode ser que você está num processo que Deus quer que você comece ainda. E se você deixar as raposas, que são os pecados grandes, e as raposinhas, aquelas pequenas brechas, aqueles pequenos pecadinhos, tomarem conta da situação, isso vai acabar com a tua comunhão com Deus. É tempo de batalharmos pela nossa vida espiritual, porque a ordem é levanta. Aí fecha, irmãos. Finalizo aqui no versículo 16 com a maior atitude da noiva, que foi estimulada, que foi tocada pelo Espírito Santo, alabassurieba, alabaxurientrus, elebácia, a noiva que foi estimulada pelo Espírito Santo, tocada, renovada, desse processo ruim que ela passou. Agora ela diz assim, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, em lugar favorável, em lugar de santidade. Lírio tipifica a santidade, lírio tipifica a pureza. E aí a noiva tomou essa postura de dizer isso agora. Agora ela tem convicção, porque ela passou por esse processo. E eu sinto que o Espírito Santo está nos tocando nessa noite, nos dando força, nos estimulando e dizendo, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de entregar os pontos, porque o tempo favorável já passou. Imagina só, você passou meses, passou anos, passou décadas, talvez, num processo que foi o teu inverno, e agora que está bem próximo do tempo favorável, da primavera de Deus florir na tua vinha, você vai deixar a raposa e as raposinhas arrancarem a tua vinha, destruírem a tua vinha. Crente, vigia, toma postura, chama os teus companheiros, como a vigília de oração tem feito, nos conclamando toda noite para a oração, dizendo assim, vamos arrancar as raposas e as raposinhas da nossa vinha, porque elas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou do meu amado. Aleluia, 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 aleluia. Porque ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Que Deus abençoe a sua vida, você que ouviu nessa noite. Você que ainda vai ouvir essa gravação ao longo dos tempos nas redes sociais, saiba que Deus tem um chamado contigo, um chamado com a sua vida, e Ele não desiste de você, Ele não desiste da tua família, e no tempo certo, Ele vai mover o sobrenatural, e você vai vivenciar, lavandassurie, elementurie, balabaxurie, você vai ver o milagre acontecer, porque o tempo favorável chegou, porque o tempo de cantar chegou, a primavera, o inverno já passou e a primavera chegou. Deus abençoe vocês, irmão Jorge, muito obrigado, que Deus abençoe a todos que